a saúde dos nossos pequenos. Você que é vovó, a gente precisa aprender, hein? A gente vai fazendo uma reciclagem aqui no Vida Melhor, tá? Mas eu sei que tem o seu bebê, eu sei que tem gestantes assistindo o programa, muito importante. Conhecimento sempre, gente. E hoje a gente vai falar de alergias. A imunidade do bebê, ela pode ser reforçada ainda na barriga da mamãe, sabe? Depois, a gente sabe que no leite materno também a gente vai reforçando essa imunidade depois do nascimento. Mas, por eles serem frágeis, necessitarem de cuidados especiais, a pele do bebê pode manifestar diversas alergias que precisam ser identificadas e tratadas. E para a gente conversar mais sobre essas alergias, eu recebo hoje a médica alergista, a doutora Verônica Tavares. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Cláudia. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Vamos voltar para o sofá. Estamos combinando. Combinando, inclusive, com o sofá. Tá tudo da mesma cor aqui, né? Opa! Olha lá. Mas a alergia é uma coisa que preocupa. Isso, as alergias elas têm aumentado, né? Nos últimos anos a gente vê cada vez mais as pessoas se tornando alérgicas e a alergia na infância tem começado cada vez mais cedo, cada vez mais precoce. Então, desde o nascimento, a gente já se torna propício a desenvolver algum tipo de alergia. Existe alguma causa para esse crescimento? A gente não tem nenhuma causa definida, na verdade é um conjunto de fatores, né? A gente acredita numa teoria que é a teoria da higiene, a nossa vida nas cidades, uma vida mais estéril, né? Mais limpa, com menos contato com a natureza, ao longo dos anos pode ter levado a isso, junto com o consumo de alimentos ultraprocessados, enfim, uso de antibióticos, tudo isso foi interferindo aí na nossa imunidade e com isso desenvolvendo doenças alérgicas. Então faz sentido aquela história de, deixa brincar no chão, que isso aumenta a imunidade, deixa colocar na boca que tá tudo bem? Faz todo sentido. A vitamina S, que é sujeira, ela é uma vitamina muito importante para o desenvolvimento do nosso sistema imune. Mesmo? Muito. A gente cria imunidade tendo contato com as coisas. É assim que o nosso sistema imune funciona, né? Ele cria memória e para isso precisa ter o contato com os agentes. Claro que de uma maneira relativamente controlada, né? Não é Ninguém brincar tá falando no para esgoto. deixar a criança lá, né, no lixo, brincando toda suja, não. Isso, mas brincar no chão, brincar na grama, contato com outras crianças, isso é super importante. Apesar de que o contato com as crianças em época de escolinha, é uma tristeza, né? Porque é tanta gripezinha que pega tanto vírus, é tanta coisa que vai acontecendo, não é? Eu brinco com as mães que o primeiro ano de escola beira o desespero, porque tem um dado que ele fala que são de 9 a 12 infecções virais em um ano. Só que a criança não frequenta um ano. São 9 meses de escola e 12 infecções. É mais do que uma por mês, praticamente. Então, são muitas infecções, a criança vai pegando uma atrás da outra, mas é exatamente porque ela está naquele momento de conhecer, de contato com outras. E aí a gente precisa também diferenciar nesse momento o que é normal, o ficar muito doente, ou infecções graves, infecções que demandam, né, o uso de antibiótico, e aí entender a questão imune da criança. Perfeito. Agora, eu sempre falo assim que a alergia é algo preocupante, porque eu entendo que vocês, médicos alergistas, são quase que detetives, né? Porque tem algumas alergias que tem que rastrear e pesquisar e fazer uma investigação bem minuciosa e às vezes nem consegue descobrir o que é. Isso. É que, na verdade, assim, a alergia, ela vem da palavra atopia, que vem do grego de bagunçado. Então, a alergia quer dizer sistema imune bagunçado. Não necessariamente tem algo externo causando aquela doença alérgica. Então, não necessariamente a gente precisa achar um culpado, né? É um conjunto de fatores. Mas a gente funciona como um detetive mesmo para tentar identificar ali dentro, né, naquela situação, qual é um fator que pode ser realmente culpado ou um fator de piora, um gatilho. Mas é exatamente isso, é um detetive. Famílias normalmente têm, assim, uma linhagem alérgica. Meu pai é alérgico, eu sou alérgica, meus filhos são alérgicos, meus netos são alérgicos. Isso é hereditário? Isso, alguns processos alérgicos, sim. Então, assim, por exemplo, as alergias como rinite, asma, dermatite atópica, ela tem um componente genético muito grande, uma predisposição genética. Então, se os dois pais, né, o pai e a mãe, tiverem ali algum antecedente alérgico, 80% de chance da criança ter uma doença alérgica. Então, é grande isso, muito grande. Olha lá.
Não tem jeito, aí não tem o que fazer. Ah, então eu vou trocar de pai, não dá. Não dá, porque E aí... assim, às vezes ele nem sabe que ele é muito alérgico, mas ele traz na família, né? O vô é alérgico, então é difícil. Isso não tem como mexer, mas a gente tem como fazer prevenção à alergia ou algum cuidado. Eu tenho ouvido falar bastante de exames que vão detectar coisas que a gente não deveria comer. Isso é verdade ou é mais um apelo comercial porque eles são caríssimos? Isso. Não, eu gosto bastante de falar nesse assunto, porque esses exames, a gente tem exames que são para detectar alergia, e exame sozinho não faz diagnóstico. A gente tem um mantra na alergia que é esse, né? A gente precisa ter uma história compatível. Mas esses exames, para a gente investigar milhares de alimentos, alimentos que você não tem uma história real de alergia ao comer, isso não tem validação, isso não é recomendado por nenhuma sociedade médica, nem brasileira, nem americana, nem europeia. Isso é muito comercial e sem nenhum valor clínico, sem nenhum valor de melhora real. Olha lá, como é importante a gente ouvir uma médica que tem critério e que trabalha de forma transparente. Infelizmente, é o que eu falei, a palavra do dia falava isso, né? Aquele que quer encontrar a vida acaba perdendo. A gente vive num mundo capitalista, as pessoas, elas querem ganhar dinheiro, as indústrias querem ganhar dinheiro, os propagandistas vão lá e falam pro médico, o médico acredita, não é nem que agiu de má fé, né? Mas é bom estar baseado em artigos científicos, em estudos científicos, tá? E eu sei que talvez você já tenha sido assim convidada a fazer esses testes. Eu mesma já fiz alguns, tanto em mim quanto nos meus filhos. E depois eu falei, ai meu Deus, para que eu fiz isso, né? Que você testa lá um mundo de alimento e no final das contas... Não tem relação. A gente tem que entender que alergia, né, ela tem sintomas bem específicos. Quando ela é uma alergia alimentar, ela tem uma reprodutibilidade, que é isso. Toda vez que eu tenho contato com aquele alimento, eu desenvolvo aqueles sintomas. São sintomas relativamente rápidos, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer 2, 3 dias depois. E a gente tem alguns alimentos que são mais alergênicos do que outros. Então, os exames, eles têm que ser baseados numa história. História, né? Numa história compatível. E aí sim a gente vai procurar os exames adequados. Então, não é que o exame... tem exame que não é para ser feito, que é aquele de IgG de alimentos, que eu até já falei sobre ele, que é um exame que não tem validação nenhuma. Mas os exames de alergia normais, eles têm uma validação, mas eles também precisam ser feitos da maneira correta, né? Investigando antes o porquê de ser realizado. Perfeito. Aqui eu tô vendo uma imagem de um bebezinho, gostosinho, né? Mas tá com o bracinho todo, parece picada de mosquito, será que é? Isso, é picada de mosquito, picada de pernilongo, né? E é uma das alergias mais comuns na infância, essa reação exagerada a uma picada. Então, você pode ver que tem uma picada aqui maior e tem várias outras. Na verdade, não necessariamente são todas picadas, podem ser lesões satélites, né? Uma lesão leva a outras. E normalmente quem faz esse tipo de alergia, né, quem tem essa situação que fica mais reativo, são crianças que já têm uma dermatite atópica, que é uma pele mais delicada, que se irrita com maior facilidade. Aqui é uma alergia que não tem risco de fechar a glote, de evoluir para um quadro grave, é uma alergia local. Tá? Mas é uma alergia que incomoda, que coça, e o grande problema dessa alergia é que quando coça é uma porta de entrada para uma infecção. E ali, muitas vezes, precisa usar depois antibiótico e dependendo da localização, se for perto dos olhos, é até muito perigoso. Como essa aqui, né? Essa daí também é uma alergia que provavelmente foi causada por uma picada de pernilongo? Isso, na verdade, aqui é uma picada, né? Pode ser tanto um pernilongo, uma formiguinha, mas foi uma picada próxima aos olhos, coçou e virou uma infecção. Ai, e aí isso tadinho. é perigoso, é uma celulite, precisa tomar antibiótico, a depender da localização, até internar. Né? Sim, já soube de caso de bebezinho assim que internou por conta de celulite. Então, atenção, mamães, vovós, que tem muita avó que cuida dos seus netos, né? Ficar atento aí, porque essas coisas acontecem meio que de repente, né? Isso, então se você tá vendo que aquela picada, ela tá ficando grande, que ela tá com um aspecto mais endurecido, se a criança fizer febre, se tiver alguma secreção purulenta, né, como se fosse um pus, ficar de olho e procurar atendimento médico. E a gente está nessa época agora de verão, que é muito comum, tem muito mais mosquito do que nos dias mais frescos, né? E aí as pessoas também acabam indo para praia, época de férias, vão para sítio. Então, ficar atento aí, porque se isso vai evoluir,
Pode ficar perigoso. Pode ficar perigoso. Por isso que eu quis trazer aquela foto, porque a gente está aqui nessa época muito pernilongo, a gente precisa usar repelente, precisa ter esse cuidado, mas se fizer uma picada como essa, acompanhar, né? Tem um risco. Repelente, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para a foto, pode até deixar ela aqui. Mas repelente também pode causar alergia? Precisa ser repelente antialérgico para bebezinhos? Então, repelente, a gente tem uma indicação, alguns repelentes a partir de 3 meses, outros após 6 meses, precisa ficar de olho no rótulo, porque o repelente ele é um pouco mais agressivo para a pele e também tem a questão do cheiro, né? Então pode dar algum tipo de irritação também na via respiratória. Mas a via de regra, eu falo que é o seguinte, primeiro você precisa sempre hidratar a pele, independente de ser bebê, né? Se você é uma pessoa que tem uma pele mais delicada, se tem uma dermatite atópica, principalmente, que é uma doença de pele, primeiro é a hidratação. E o repelente vem por cima, né? Sempre com essa pele já um tanto quanto protegida com creme. Então, hidratante não é coisa só de mulher. Todo mundo tem que passar hidratante no corpo todo? Isso, todo mundo deveria passar hidratante no corpo todo, todos os dias. E quem é alérgico é prescrição médica. Eu falo que é igual remédio para pressão alta, para diabetes, é o creme hidratante. Tem que passar todo dia e muitas vezes mais de uma vez por dia, né? A gente tem na dermatite, às vezes 3, 4 vezes por dia reaplicar. O hidratante protege, inclusive, dessas outras doenças de pele, fungos e etc? O hidratante, né? Ele dá água para aquela pele. Então, se a célula tem água, ela funciona mais efetivamente. Agora, situações especiais, por exemplo, quem tem dermatite, ele precisa de um hidratante que tenha gordura também, porque a gordura vai como se fechar aquela pele. Vou te dar um exemplo, imagina uma parede de tijolos sem o cimento, né? Sem o cimento que gruda um tijolinho no outro. Isso é a pele de quem tem dermatite atópica. Então, é uma pele que ela tá furadinha. Tudo que está de fora entra com mais facilidade e a água que está dentro evapora. Então, a gente precisa da água e da gordura para fechar. Muito bom. Olha como a gente vai aprendendo. Eu adoro. Doutora Verônica, ela é demais, gente. Daqui a pouco eu vou passar o contato dela para vocês, tá? Aqui, eu já vi tanta criança com essas dobrinhas assadas. Isso. O que seria isso? Isso é a dermatite atópica. Essa é uma dermatite atópica leve, que é na região das dobras, muito comum nos bebezinhos, tá? E aqui realmente é hidratação. Hidratar muito. Às vezes precisa de pomada com corticoide, mas com orientação médica, porque corticoide é remédio, não pode ficar usando à toa. Mas aqui, hidratar a pele, porque isso é uma doença muito comum nos bebês no primeiro ano de vida. Na minha época de criança, hoje em dia não se usa mais, mas antigamente passava talco. Isso. E talco também pode causar alergia, né? O talco pode causar alergia. O talco, a questão até da aspiração do talco pode levar a comprometimento respiratório. A gente não indica muito talco hoje em dia, não. É hidratar, é creme hidratante. Porque eu tô falando isso, porque às vezes a avó que não se atualizou, porque não viu vida melhor, fala assim, põe talco, é bom talco. Tem umas que falam, maisena. Gente, a medicina vai evoluindo, a gente tem que também abrir na cabeça e mudando, né? Então, Sim. É hidratação, hidratante específico para bebê. Isso, hidratante específico para bebê, porque vai ser um hidratante sem perfumes, né? Vai diminuir a chance de criar uma reação alérgica. Perfeito. Bom, temos aquele momento que eu amo, perguntas e respostas. Eu sei que você gosta também. Se você ainda não mandou, manda lá a sua pergunta no Vida Melhor Oficial. E aí a gente vai responder já já. Dá 3 minutinhos? Claro. Vamos, doutora, temos perguntas. Você que já mandou sua pergunta, segura. Se você não mandou pergunta, não tem problema, porque as dúvidas são tão parecidas, né? Então, a gente vai ver aqui e você vai aprendendo. Olha, Maria Clara pergunta assim. Ouvi dizer que alguns sabonetes são melhores para bebês com pele sensível. É verdade? Quais eu deveria escolher? Então, na verdade, o que acontece, né? A pele do bebê, ela tem um pH um pouquinho mais pro neutro, então a gente precisa escolher sabonetes que tenham esse pH, né? Um pH neutro. Então, os sabonetes de bebê normalmente tem. Agora, a gente tem também os sabonetes que a gente chama de síntetes, né? Que são sabonetes sintéticos. Porque, olha, quando a gente usa um sabonete é detergente. Ele vai lá, se liga na molécula de gordura que tem na nossa pele e leva junto a sujeira. Quem é alérgico e no bebê que tem uma pele muito delicada, a gente tem que então usar esses sabonetes especiais porque ele não se liga na gordura, ele deixa a gordura e a gordura é proteção de certa forma. Então esses sabonetes, eles são mais específicos, os síntetes para quem tem alergia, mas pode ser usado na pele do bebê.
Olha que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. A gente encontra na farmácia? Encontra em farmácia, tá? Não é normalmente em mercado, não, mas em farmácia. E normalmente são os sabonetes que têm cremes para alérgicos, para dermatite. Então, normalmente tem o creme e o sabonete especial para isso. Tá, várias marcas. Várias marcas, várias. Tá, como é que é o nome? Sindets. Sindets. É. Anota aí. Sabonete pra quem sintético. tem dermatite, seria o ideal. Seria o ideal. Pra quem tem psoríase também? Também acaba ajudando porque vai irritar menos aquela pele. Que joia. Olha, a Catarina Lima pergunta assim: como posso descobrir se meu filho é alérgico a algum produto que estou usando? Tem algum teste simples que eu possa fazer em casa para verificar? Vamos lá, Catarina. Primeiro a gente precisa entender o que é alergia e o que é intolerância. Alergia é ter reação na pele, é ter falta de ar, né? Logo após a comer e já começar a ter uma reação muito grave, manchas vermelhas. E aí é relativamente simples de identificar, porque é toda vez que come aquele alimento. Agora, se você acha que ele tem uma intolerância, que não cai bem, você pode retirar aquele alimento por um curto espaço de tempo e depois reintroduzir e ver se teve alguma diferença. Mas faça isso com acompanhamento médico. Converse com o pediatra do seu filho, peça encaminhamento para um especialista, porque fazer também às cegas não vale a pena. Perfeito. A Leandra Brito, gostaria de saber se posso usar pomadas caseiras para ajudar com alergias de pele, ou isso é arriscado? Isso é arriscadíssimo, né? Pomada caseira, a gente não sabe o que tem nessa pomada, então pode fazer uma alergia e a gente não sabe a quantidade de produto que tem ali dentro, qual foi o fator irritante. A gente pode fazer alergia, por exemplo, a própolis, a gente pode fazer alergia a frutas, então é muito difícil falar, faça em casa, né, uma pomada. Pomada que tem lá na farmácia, ela é documentada, ela foi estudada, o creme hidratante também, então é mais seguro. Às vezes, gente, o barato sai caro. E às vezes você falou da fruta, eu tô lembrando. Aí você pega uma fruta, você não sabe lá, ela tá cheia de substâncias químicas, né? De conservante, não sei o que lá. Você tá achando que é natural, né? É? Só fala, eu tô usando um produto natural ou um produto vegano. Falo, gente, o produto ser vegano, ele é bom, ótimo, ele não tem proteína animal ali dentro, mas ele tem outros componentes que também podem causar alergia. E é verdade que fruta, mesmo a fruta linda lá, pode causar alergia só pela coloração, por exemplo? Não é só pela coloração, não. Ela pode causar alergia pela proteína dela mesma. Então, banana, kiwi, abacaxi, são frutas que a gente tem vários casos de pessoas alérgicas. E ainda pode ter uma associação com látex. O látex da bexiga, da luva, abre um precedente para uma síndrome chamada látex fruta e você faz realmente uma resposta alérgica. Uau! Ingrid Vieira, eu li que algumas roupas podem causar alergias na pele dos bebês. O que é mais indicado para a pele deles? Olha, na questão de roupa, roupa de algodão, uma roupa que não deixa a criança suar muito. Deixar a criança, né? Se a gente mora no Brasil, um país quente, estamos aqui em janeiro, deixar ela então com a roupa leve, né? Não agasalhar demais. E tomar cuidado com o produto que lava aquela roupa. Então, eu costumo falar, troca o amaciante por vinagre de álcool, que não fica o componente do amaciante ali. Usa um sabão mais hipoalergênico, numa quantidade pequena. Faça um duplo enxágue. Isso ajuda, né, ali, aquela roupa irritar menos a pele da criança. Perfeito. Foi bom você falar de roupa sintética, porque a gente também fica lá com uma oferta muito grande dessas roupas que a gente vê lindinhas nos sites, são muito baratas, elas são uma tentação, mas tem que tomar cuidado, porque muitas delas são totalmente sintéticas e aí não deixa o bebê respirar. Isso, né? A roupa sintética não deixa a pele respirar e aí vai aumentar a chance de fazer um processo alérgico. O bebê respira, a pele que não respira. Vai aumentar a chance. Tá certo. Beatriz pergunta assim, as alergias de pele podem surgir do nada em bebês? É possível que ele tenha desenvolvido uma alergia a algo que estava usando há algum tempo? Olha, em bebês, a dermatite de contato, que é de produtos que passa na pele, ela não é tão comum, porque a dermatite de contato, ela vai do contato por um tempo com aquele produto. Normalmente, a alergia do bebê, que é a dermatite atópica, você já tem uma predisposição genética a ela e acaba sim aparecendo do nada, né? E aí o tratamento é hidratar. Maravilha. Tem alguns bebês que têm alergia ao leite, né? E aí, como é que faz? Porque isso é um problema muito grande, né? Porque o bebê precisa se alimentar. O alimento principal dele é o leite.
Então, na verdade, é o seguinte, eles fazem alergia à proteína do leite da vaca e esta proteína, ela pode passar através do leite materno, né, através do leite da mãe, e aí é preciso fazer uma dieta de restrição, a mãe faz a dieta de restrição para manter no aleitamento. Se a criança não mama no peito, já mama a fórmula, a gente tem fórmulas especiais para isso, mas aí precisa evitar o leite e derivados, né, primeiro 6 meses de vida só mama leite mesmo e depois tomar cuidado com a dieta. Mas é uma alergia que apesar de incomodar, né, de causar desconforto para o bebê, ela normalmente é autolimitada. Então, a criança com 1 ano de vida, normalmente já não tem mais essa alergia. Então, é uma alergia ruim, mas ela vai ganhar a sua tolerância. Então, a mãe precisa tomar cuidado com o que come, porque o que ela come pode causar alergia no bebê? Só se tiver o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. A gente não recomenda nenhuma dieta restritiva para lactente, para mãe, né, para puérpera. Ela não deve evitar o leite porque o filho pode vir a desenvolver. Isso não, pelo contrário, né? Ter contato cria-se tolerância. Agora, uma vez feito o diagnóstico, a gente orienta, sim, a dieta de restrição. Falando de leite um pouquinho, tem gente que demoniza o leite, né? Mas aí eu já ouvi alguns médicos falando da importância do leite. Agora, com um alergista, é verdade que leite de vaca é só para bezerro e que leite causa alergia? Não, não é assim. A gente tem alergia à proteína do leite de vaca, sim, existe, mas não é demonizar o leite como um todo. O leite tem sua importância na questão do cálcio, na questão nutricional das crianças. Então, assim, a gente tem que fazer o diagnóstico correto e nessas pessoas, sim, restringir o leite. Mas não é para sair restringindo o leite de todo mundo, demonizar, fazer terrorismo alimentar. Eu acho que é uma questão. Se você não gosta de leite, fique à vontade para não tomar, mas não coloque a culpa de todos os problemas no leite, porque não é isso, não tem nenhuma evidência quanto a isso. Perfeito. A Maria Helena quer saber o seguinte: estou preocupada com a alimentação do meu bebê. Os alimentos que estou oferecendo podem causar alergias na pele? Como posso saber se é uma alergia alimentar e qual a melhor maneira de introduzir novos alimentos sem risco? Vamos lá. Então, se o seu bebê não tem um antecedente de alergia, se não tem um irmão que já tem algum processo alérgico, a gente orienta que aos 6 meses de vida você reintroduza a dieta normal da criança. Ela pode comer camarão com 6 meses de vida se aquilo fizer parte da família, né? Se a família gosta de comer. Então, a gente não tem nenhuma orientação especial quanto aos alimentos alergênicos. A gente precisa que ele seja oferecido ali entre os 6 meses a 1 ano, que é um momento que o nosso corpo está passando por um momento de tolerância. A gente chama de janela imunológica, é quando o corpo tende a fazer menos alergia. Então, é a hora de oferecer esses alimentos. Agora, eu te digo uma coisa, Maria Helena, não procura pelo em ovo, não fica preocupada, vai desenvolver alergia. Dê uma alimentação saudável, variada para o seu bebê. Acompanhe com o seu pediatra e se vocês juntos identificarem algum alimento que possa ter alguma questão alérgica, aí passa com um especialista para poder investigar isso melhor. Mas não fica ali preocupada enquanto está preparando a comida do bebê não, porque não vale a pena. Maravilha. Gente, doutora Verônica Tavares, ela é sensacional. Segue lá no Instagram. Acompanhe tudo que ela vai falando, marca a sua consulta com ela, cuide de você e da sua família da melhor forma possível que você merece, viu? É DRA.Verônica Tavares. Todo mundo seguindo lá, deixando um carinho de Feliz Ano Novo. DRA.Verônica Tavares. O WhatsApp é o 11993267961. Tá certo? Tá certinho. Muito obrigada. Amei recebê-la. Um ótimo 2025 para nós. e até a próxima. Até, viu, doutora? tchau. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau.